Mas para os que estavam aflitos, não haverá mais obscuridade. No passado, ele envileceu, meu Deus, que palavra difícil, a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste esse povo, e alegria lhe aumentaste. Todos se alegraram perante ti, como se alegraram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o cedro do seu opressor, como no dia da derrota dos midianitas. Todo o calçado daqueles que pelejavam no tumulto, e toda a veste revolvida em sangue, serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será, vamos repetir juntos? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém? Pai, está aqui sua palavra. Espírito Santo, revela a nós, ó Pai, aquilo que nós, através dos olhos humanos, não conseguimos, ó Deus, alcançar, mas que no mundo espiritual o Senhor nos revela essa palavra. Amém? Glória a Deus. Então olha só, versículo 1 diz assim, vou ler numa outra versão: contudo não haverá mais escuridão. Contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Queridos, obscuridade, não haverá mais escuridão, não haverá mais trevas para aqueles que estavam aflitos. Essa profecia aqui, Isaías escreveu 700 anos antes de Jesus nascer. 700 anos antes do Senhor Jesus nascer, foi o que aconteceu. Essa profecia que Isaías escreve, o profeta está escrevendo para a nação de Israel. Então, o que aconteceu foi que o povo de Israel, quando Jesus nasce, e aí, vocês sabem um pouco da história, porque viram já nos filmes e tal, né? Herodes, então, sabendo que o Salvador nasceu, ele então manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Eu quero te dizer uma coisa: o diabo, ele não sabe quem você será no reino de Deus, mas ele fará de tudo para acabar com você no começo da tua fé. Porque o diabo, usando Herodes, não sabia quem era Jesus, quem era o menino Jesus, quem era o Messias, quem era o Salvador. Ele não sabia, então ele manda matar todas as crianças. E a Bíblia diz que houve um choro, um pranto lá, um pranto terrível. Pense bem, os soldados matando as crianças, os bebês de 2 anos para baixo, que tragédia.
Então o inimigo, ele não sabe, ele sabe que você é uma ameaça. Talvez você se tornará um grande pastor na aliança, amém, queridos? Por isso que você tem que entender qual é a tua posição no reino. E outra coisa, então, ele não sabendo, ele manda matar essas crianças. O povo de Israel, eles estavam esperando um rei que viria montado num cavalo branco. E aí vem Jesus pregando o amor ao próximo. Aí vem o Senhor Jesus montado no quê? Num jeguezinho, lá da Paraíba, lá do Pará, né, Claudio? Lá tem muito jeguezinho, não tem? Então, queridos, eles esperavam uma coisa e veio outra. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon, de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Jesus veio da onde? Da Galiléia. Tem até a musiquinha, né? Jesus Cristo no barquinho, na Galiléia, eu não me lembro mais, mas tudo bem. Olha só o verso 2: o povo que caminhava em trevas viu grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Raiou uma luz. Então, o povo estava em escuridão. Por que é que o povo de Israel, eles esperavam? Olha o que aconteceu, mais ou menos no ano 63 a.C., Jerusalém foi invadida pelo Império Romano. Então, o povo de Israel, eles perderam a luta, perderam aquela batalha, e Roma então veio com todos os italianos lá e tomaram posse de Jerusalém. E eles estavam então esperando aqui que viria esse príncipe da paz, esse conselheiro, esse Deus forte. Eles estavam esperando esse guerreiro que era o Messias. E como é que Jesus vem? Montado num burrinho. Montado num burrinho, pregando a paz, pregando, só que ele era contra o sistema. Jesus era totalmente contra o sistema religioso. O sistema religioso dos fariseus, que eram os judeus da época, que estavam lá recebendo, estavam na folha de pagamento do rei do Império Romano. Sabe o que é isso? Isso é o seguinte, querido. Isso é você entender que quando Deus te chama, você tem que ser luz aonde você está, amém, querido? Você tem que ser luz em meio a trevas. Você foi chamado, você foi tirado, você estava aflito e agora o Senhor te colocou no reino da luz. Agora você tem que fincar a tua estaca naquele lugar onde você mora, se é no prédio, se é no condomínio, se é lá na tua casa, se é no bairro humilde, não interessa. Aquele lugar ali, existe um homem, uma mulher de Deus, que o Senhor salvou e colocou o seu selo, que é o selo do Espírito Santo, amém, querido? Glória a Deus. Então, eles estavam esperando um rei que viria para tirar eles daquele sistema opressivo. Mas, queridos, como que eles iriam sair? Se todos o Caifás, o Anás, toda aquela corja que estavam lá, eles estavam recebendo do império. Eles eram assim como se fosse existe um funcionário público lá, e eles ganhavam, eles eram os caras contratados do governo, para ser os sacerdotes do governo. Que autoridade a pessoa tem para expulsar o demônio da cidade, se ele está envolvido com as coisas da cidade? Por que é que nós aqui, se vier um político aqui, amém, porque a igreja é pública, você sabia disso, né?
Qualquer pessoa pode sentar aqui, gente. Pode entrar aqui, sabia, né? Nós não podemos proibir ninguém. A igreja é um local público. Agora, se vier um candidato aí, o que nós podemos fazer com ele é: senta aí, nós oramos por ti. Mas jamais nós vamos aceitar a propina dele. Nós não vamos aceitar nada que seja do governo com relação à igreja. Com relação à ONG é outra história. Se vier uma ajuda lá, nós estamos orando para eles ajudar mesmo, porque aquilo lá é para a comunidade, é para te abençoar, para a gente colocar funcionários ali para ajudar na comunidade aqui. Agora, no reino de Deus não existe isso. No reino de Deus não existe isso. Sabe por quê? Porque senão nós perdemos a autoridade que nós temos nesse bairro aqui. Nós estamos lutando aqui, gente, com demônios que nós nunca lutamos nesses 8 anos de igreja. Nós estamos lutando aqui contra principados. Sabe o que é isso? É um demônio que rege o estado do Paraná todo. E nós estamos aqui lutando contra ele, para que ele solte as almas que ele está levando para o inferno. Então, quando Jesus veio, ele veio com essa proposta da pessoa, ela se entrar para o reino de Deus. E eles estavam esperando sair da opressão de Roma. Na realidade, eles teriam que sair de dentro deles. É a mesma coisa, com o maior respeito eu falo isso aqui. Tem pessoa que mora lá na favela, aí você vê o Gugu, pega e, não, pobrezinho do irmão lá, precisa de uma casa. Aí ele pega, vai lá e dá uma casa nova pro cara, pinta, põe piscina, põe coqueiro e não sei o que, e faz uma churrasqueira, e faz um jardim de inverno dentro da casa da pessoa, põe uma banheira de hidromassagem. Vai sonhando aí que é tudo essa tua casa que você vai ter, amém, querido? Vai sonhando aí, tá bom? Aí ele põe um banheiro de hidromassagem, aí ele põe chuveiro a gás, aí ele põe cooktop, aquele fogãozinho que só tem em cima da pia. Aí tudo de mármore, né? Quem quiser comprar, vou fazer Marcão, trabalha com mármore lá. Quem quiser comprar, ele tem a pia, ele tem a cuba, tudo isso. Então, aí o Gugu dá para os caras. Nem sei se o Gugu está dando ainda, mas ele dava, né? Tá, que seja. Veja como eu estou bem informado, né? Na televisão. Se tanto que eu assisto TV. Tá, mas o Gugu fazia isso. Então, daí ele pega bota o povo lá dentro daquela casa. Meu Deus, eles não sabem o que faz com tudo aquilo. Eles vão plantar flor lá dentro da banheira de massagem. Aí eles não dão manutenção. Aí a piscina, eles pegam e botam uns peixes lá para criar. Faz um tanque aquilo. Aí a casa tem que ter manutenção, eles não sabem. Sabe por quê, querido? Isso aconteceu com o povo de Israel. Porque o Gugu tirou os caras da favela, mas a favela não saiu de dentro deles. Assim foi o povo de Israel. Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. Jesus veio para tirar eles da opressão do Império Romano. Mas não era para ir lá e fazer uma revolução. Vamos quebrar tudo agora, vamos lá, vamos destruir Curitiba, Black Bloc, rolezinho e sei lá mais o que. Nada disso, querido. A revolução tem que ser dentro de você, cara. A revolução tem que acontecer aqui dentro de nós, não é fora. Tem que arrancar daqui de dentro as coisas que não prestam para nascer a coisa boa. Porque senão você está dentro da igreja e vive em trevas ainda. As trevas estão dentro, tem que sair as trevas para entrar o Espírito Santo, amém, querido? Glória a Deus, é isso que você tem que entender. Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Ele veio para eles, e aí, verso 3 diz assim: fizesse crescer a nação e aumentasse a sua alegria, eles se alegraram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois destruísse o jugo que os oprimia,
a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Queridos, o povo de Israel, ele é derrotado quando ele não sabe, ele não estuda o seu inimigo. Como que você vence o seu inimigo, o inimigo das nossas almas? Agora nós temos que entrar no mundo espiritual. Nós temos que saber que o Senhor nos chamou para ser luz do mundo. Ele nos chamou para ser sal na terra. Ele diz aqui, se o sal não salgar, ele se torna insípido. O que é isso? Serve só para ser, ele não tem mais sabor. Tem gente que não tem sabor nenhum na vida. Tem gente que aceitou Jesus e ficou pior. Agora ficou carrancudo. Todo mundo é pecador e ninguém mais presta para ele. Todo mundo vai para o inferno, só ele que vai para o céu. Aí ele se isola, chega num lugar, eu sou santo. O Senhor Jesus, quando veio a essa terra, ele comia com os pecadores, amém, queridos? Ele andava com os caras. Agora tem uma coisa, ele não se misturava, ele não chegava num lugar e virava uma esponja, ou seja, absorvia tudo que não prestava. Ele não chegava lá e agora vamos encher a cara aqui com os caras. Se você era uma pessoa que tinha problema com álcool, pode ter certeza que o inimigo vai colocar assim um garrafão de vinho para você se afundar e beber todas. Então, aonde eu estou, eu tenho que ser sal, eu tenho que ser luz, eu tenho que transmitir aquilo que Cristo transmitiu nessa terra. Eu tenho que ser uma pessoa de opinião. Eu tenho que ser muito alegre, feliz. O Senhor colocou esse amor. Você andava em trevas, agora a luz chegou em você, amém, queridos? Você é a luz do mundo, e a luz, a Bíblia diz assim, que a luz é para colocar no alqueire. O que é o alqueire? É lá em cima, não é embaixo da mesa. É para colocar em cima. E para quê? Para que através daquela luz seja iluminada toda a casa, amém, querido? Sabe o que é isso? Aonde você está, você ilumina a casa toda. As pessoas começam a olhar assim, meu Deus, aconteceu alguma coisa com essa pessoa. Ele tem alguma coisa diferente. As pessoas vão olhar para você e vão ver que você tem um bom testemunho. As pessoas de fora vão ver que você tem um bom testemunho. Deixa marcado aí. Vai lá para 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3, verso 7. Olha o que diz lá. 1 Timóteo 3, 7. 1 Timóteo 3, 7 diz assim: também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Não é só dentro da igreja. Irmão, paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, irmão. Glória a Deus que você dá a paz do Senhor, porque a paz do Senhor, se você receber a paz, ela fica contigo. Se a pessoa não te der a paz, fica com você também. Glória a Deus. Agora tem uma coisa, esse bom testemunho tem que ser não só dentro da igreja aqui. Aqui é fácil. Aqui todo mundo se trata de irmão. Glória a Deus. Acorda aí, irmão, não dorme. Não dorme aí. Não dorme, que essa é forte mesmo. Que não adianta a gente só dizer Pai do Senhor, não. A gente tem que ter bom testemunho dos que estão de... Não adianta quebrar tudo lá fora e dizer Pai do Senhor aqui dentro. Não adianta ser uma pessoa que xinga todo mundo lá fora e Pai do Senhor aqui dentro. Isso aí, gente, isso aí é ser hipocrisia. Isso é hipocrisia no reino de Deus. Isso não funciona. Então, dos que estão de fora, para que não caia em vergonha, para que você não seja envergonhado, é isso que ele está dizendo ali, e nem caia no laço do diabo. E ainda com esse mau testemunho faz outras pessoas caírem. Então, quando o Senhor disse assim que a luz chegou, é para você andar na luz, não é para você ser trevas mais. A gente já andou em trevas, querido.
Chega de andar em trevas. Chega de falar mal do seu líder, chega de falar mal do discipulador, chega de entrar nessa cilada, nesse laço do diabo. Porque depois que você é laçado, você para cair em trevas de novo é fácil. É muito fácil a gente cair em trevas de novo. Então, volta lá. Versículo 5: pois toda bota de guerreiro, ali é descalçado, né? Mas aqui para você entender melhor, ele está falando sobre os guerreiros. Toda bota de guerreiro usada em combate, e toda veste revolvida em sangue será queimada como lenha no fogo. Por que é que Isaías está falando isso aqui? Ele está dizendo o seguinte, que naquela época eles derramavam o sangue mesmo para tomar posse de um lugar, para conquistar as terras. E o povo de Israel então estava sendo oprimido por Roma. Jerusalém estava sitiada, ou seja, Jerusalém estava debaixo do tacão de César. E Jesus então chega naquele lugar e começa a pregar o arrependimento. Antes disso vem João Batista e começa a pregar o arrependimento. Começa a pregar o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Amém, queridos? E isso nós temos que fazer todos os dias. O Senhor, você tem que, a sua oração, querido, você tem que orar e pedir para o Senhor sondar o seu coração. Provérbios 4:23. Provérbios 4:23, põe lá para nós, vamos ver se está certo mesmo. Guarda toda a diligência do teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Sonda o seu coração, pede para o Espírito Santo sondar você, se você tem tratado bem a sua esposa, se a esposa tem te respeitado como o varão da sua casa. Porque existe uma coisa, querido, quando você estava nas trevas, você estava nas garras de Satanás, agora você veio para o reino da luz, amém, querido? Não cabe mais aquela vida aqui agora, não cabe mais o que você fazia lá aqui, não cabe confusão mais aqui, não cabe mais fofoca aqui, não cabe mais ciumeira aqui, porque você andava nas trevas, agora você está no reino da luz, amém? Só que as trevas têm que sair de dentro de você. Nós temos que sondar o nosso coração a cada dia. Nós temos que ter um coração arrependido. Se eu tenho falado mal do meu irmão, seja lá de quem, do reino de Deus mesmo, aqui dentro, ou lá fora, ou parentes, eu tenho que dar um bom testemunho lá. Se eu dei uma de caloteiro lá, então agora eu vou pagar as contas lá. Se eu enganava as pessoas, eu vou consertar o que eu fiz. Vou pagar a pizza. Quem for no encontro sabe o que eu estou falando. Agora tem pessoa que quer vir para o reino e ficar do mesmo jeito, enrolando todo mundo, não paga a conta, é safado, sem vergonha. Aí depois eu quero bênção na minha vida. Está chegando o ano novo aí, já fiz o meu propósito. Você acha que Deus é tolo para responder oração de tolo? Deus não responde esse tipo de oração não. Você pode fazer 10 propósitos, Ele não vai te responder nenhum, se você não consertar a sua vida e entrar de cabeça no reino de Deus. E as trevas têm que sair de dentro de nós, amém? Então, pedir para o Senhor sondar o nosso coração, guardar com toda diligência, ou seja, guardar o teu coração. Não fica entrando em tramóia de pessoa que ainda não está liberta. Tem pessoa que não está liberta, querido,
Igreja é um hospital, amém? Essa palavra vai estar pesada, o povo tem umas gente dormindo aí. Por quê? Porque é para você consertar a sua vida mesmo. Para 2017 Deus derramar uma bênção assim, que você vai ser uma fonte no reino de Deus. Então, vamos ver aqui o que diz. Volta lá para Isaías 9. Não vai ser derramado mais sangue. Acabou, vai acabar isso aí. Hoje você vê, todo dia mata uma pessoa, todo dia esquarteja um aí ou aqui, ou sei lá. Pessoas estão sendo usadas pelo inimigo. Mas chegará um dia que não haverá mais isso aí. Nada desse tipo de coisa. Agora, a pessoa que vem para o reino de Deus, quando ela chega aqui, se ela matava, ela não mata mais. Se ela furtava, ela não pode furtar mais. Se ela enganava, ela não engana mais. Se ela mentia, não pode mais mentir. Se ela fazia coisa errada, não pode mais fazer. Não dá. E não precisa ninguém ficar falando para você, ó, cuidado, ó, não sei o quê. Não, você mesmo. Porque aí é uma questão de nascer de novo. Foi isso que Jesus veio trazer para o povo dele. Ele veio trazer um novo nascimento, amém, querido? Ele veio fazer o povo dele nascer de novo. Ele veio trazer, veio tirar as trevas de dentro da pessoa. O povo, o Império Romano continuou ali em Jerusalém. O templo foi destruído no ano de 63 depois de Cristo. Você vê que houve tanta revolta quando Jesus morreu, depois as coisas ficaram pior. Quando Jesus morreu, ressuscitou, ficou pior a coisa lá. A perseguição, houve perseguição contra os discípulos. Ali nasceu a igreja do Senhor, a Santa Imaculada. Depois houveram as religiões falsas, que até hoje estão aí. Mas o puro mesmo nasceu com Jesus e com os seus discípulos, amém, querido? A pureza do cristianismo nasceu ali. Glória a Deus. E os evangelhos não foram escritos pela primeira vez. Ali está numa ordem assim, mas não foi. Não foi. Então, você veja só, querido, as coisas, elas foram acontecendo para o povo de Deus acordar. O povo de Deus teria que acordar, teria que mudar dentro deles. E aí sim, o versículo 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Aqui eles esperavam aquele do cavalo branco que viria, né? Seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro. Quem que é o Conselheiro? Quem que é aquele que nos consola? É o Espírito Santo, amém, querido? É Ele que veio. Por isso que você tem que ter intimidade diária com o Espírito Santo. Você tem que ter uma vida de intimidade com Deus. Uma vida de intimidade com Deus. E ele diz assim: Deus forte, Ele é o Todo-Poderoso, né? Não é o Timão, não. Os homens lá do Gavião cantam lá assim: Todo-Poderoso Timão. Da onde, gente? Eu era torcedor fanático do Corinthians. Quando eles começaram com aquilo, eu já estava no reino de Deus. Eu falei assim: não vou mais torcer para esse time aí não, porque eu já comecei a cantar essas coisas. E os caras, eles são tão loucos por aquele time, que eles gritam, berram, eles dão o sangue, eles dão a vida pelo time. Será que você daria a tua vida para Jesus? Por Ele? Será que você daria? Eles dão a vida, eles vão preso pelo time. Será que você iria preso por Jesus? E aí diz assim que Ele é o Pai da eternidade. Sabe que Jesus não tem princípio, não tem fim. Jesus, Ele é. Isso é um negócio louco, que na nossa concepção como pessoa,
como gente, ele não entende como que alguém se autoexiste, sabe disso? Sabia que Deus autoexiste? Eu não sei explicar isso, mas Ele é antes de tudo existir. Ele mesmo é. Aí você diz assim, mas como que Ele se fez? Pé e tal. Ele se fez? Não sei. Eu sei que Ele é. E Jesus é, porque a Bíblia diz que Ele é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém, querido? Glória a Deus. Então, cara, você tem que acreditar. Esses negócios são loucos, é espiritual, é pela fé. Não dá para você querer explicar as coisas da fé para um incrédulo, para uma pessoa que não tem fé nas coisas de Deus, porque tudo eles vão querer explicar cientificamente. Ah, mas Deus foi explodiu, e daí uma luzinha, e foi criando, e você era um mico, leão dourado, que está em fase de extinção, e foi aumentando, e homo erectus, e ficou erectus. E agora você tem duas pernas, você anda assim, não anda mais assim. Isso é o cientista, eles querem explicar um negócio que para nós não cabe. A nossa vida, ela está baseada numa fé, amém, querido? Que a fé, que a palavra é de Deus, e isso aqui é Deus falando, e isso aqui que você tem que comer todo dia, isso aqui é o teu alimento. Glória a Deus. E nós estamos terminando a Bíblia. Domingo que vem nós vamos encerrar a leitura da Bíblia num ano, e a partir de segunda-feira, na outra lá, dia 2, começa a leitura diária, eu vou terminar, glória a Deus, terminando esse ano a leitura, li a Bíblia esse ano todinho, e daqui para lá eu quero ver se nunca mais eu paro, porque ela vem enchendo o teu espírito, amém, querido? Você vai sendo cheio da palavra no teu espírito, aqui ó, não é aqui é a alma fica chorando, a alma fica reclamando, que nada vai dar certo, que a sua vida não dá mais, que você é um derrotado, e não, mas quando você recebe a palavra aqui ó, essa aqui é a boca, é a tua boca ó. Isso aqui que é a tua boca, na tua inteligência, no teu intelecto, aqui em cima que está o teu espírito. O espírito do homem se comunica com o Espírito Santo de Deus, amém, querido? Glória a Deus. Então quando você come da palavra, você enche o teu espírito. O corpo que você tem aí te dá noção do mundo. O corpo que você tem te dá noção do mundo. A alma que está dentro de você te dá noção de quem é você. A minha alma me dá noção que eu sou o Maurício, e o meu espírito me dá noção de quem é Deus para mim. Aleluia. Entendeu agora as coisas espirituais? Só aquele que tem um espírito novo, que reviveu para Deus, é que tem intimidade com Deus. Você tem um espírito vivificado em você, querido, como diz em Romanos. Só que muitas vezes você deixa ele meio morto. Você não enche ele das coisas de Deus. Como que na hora da angústia, da hora da dor, você vai poder vencer aquela luta, aquela batalha, se o teu espírito está meio morno, não está cheio de Deus, não está cheio da palavra? Jesus repreendeu Satanás dos 40 dias lá no deserto com a palavra. Ele dizia assim: está escrito, Satanás. E ele tinha que sair, se arredar, retirar as patas e as garras dele. O problema é que o cristão, ele é fraco, ele come com farinha. Quando chega lá o testemunho de Jeová na tua porta, ou o Mormon, né? O elder que chega lá e bate lá e diz assim: não, você tem que se batizar pelos teus antepassados. Da onde isso? Quanta heresia! Agora, se você é uma pessoa que está cheia do Espírito e lê a palavra todo dia, você é uma pessoa que não vai andar em roda de vento de doutrina nesta terra, amém, querido? Você tem que estar firmado na palavra. Até o que eu falo aqui você tem que dizer assim: não, está na palavra, pastor, amém. Se não está, então pula fora. Pula fora.
Então Ele é o Pai da eternidade, Ele não tem princípio, não tem fim. E a partir de agora que você aceitou Jesus e que você se batizou já, o Espírito Santo vem sobre você, assim como veio sobre Jesus quando Ele foi batizado, amém? O Espírito Santo vem sobre a pessoa, o Espírito Santo veio sobre vocês que foram batizados lá. Mas é o princípio de uma caminhada, é só o começo daquilo que Deus tem para o nosso futuro. Então, Ele é o Pai da eternidade. E Ele escreveu os seus dias muito antes de você nascer. Esse negócio é louco. Porque Deus, Ele sabe se você vai se salvar no final ou se você não vai se salvar. Mas isso não é uma decisão dele, é uma decisão nossa. Por que Ele sabe? Porque Ele é onisciente. Ele tem a ciência de todas as coisas. Ele é presciente. Ele tem a ciência das coisas que vão acontecer. Deus, Ele sabe se você vai salvar ou não. Glória a Deus, você vai ser salvo, amém? E eu sou salvo e você é salvo, e vou morar com meu Deus lá no céu, amém? Glória a Deus, querido. Ele sabe, porque os seus dias foram escritos mesmo antes de nenhum deles ser escrito, como está em Salmo 119. Os seus dias foram escritos mesmo sem nenhum deles ser vividos. Você estava com Deus mesmo uma coisa informe. Mesmo sem existir os ossos, o Senhor já tinha te escolhido. Assim como Ele falou para Jeremias, né? Você é meu escolhido, cara. E às vezes você acha que não tem valor, porque o inimigo ele trabalha na dúvida. Ele trabalha jogando seta de dúvida na sua mente, te depreciando, jogando você para o lixo. Só que o Senhor te diz que você é o meu varão e a minha varoa escolhida, amém, querido? Você é o escolhido do Senhor, você é o amado dele, você é o amado, né? Eu estava lendo essa semana lá em Cântico dos Cânticos, e ele diz que nós somos o amado do Senhor, né? Eu sou do meu amado, o meu amado é meu, glória a Deus. E ele diz assim, vamos ver aqui se eu anotei. E ele diz assim: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Veja o que ele é. Ele é a rosa de Saron, ele é o lírio dos vales. É muito maravilhoso você ler Cântico dos Cânticos e ver que nós somos a igreja, nós somos essa mulher aqui. Se coloque na condição de Cântico dos Cânticos e se coloque na condição de igreja, porque você é a igreja do Senhor, amém? Você é a igreja do Senhor. E ele diz assim, olha só: quão formosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe. As voltas das tuas coxas são como joias trabalhadas por mãos do artista. Esse cara Salomão que escreveu estava apaixonada por essa sulamita aí. Ele diz assim: nossa, tuas coxas são lindonas, hein? O cara estava apaixonado. E é assim que você tem que ser por Jesus. Você tem que ser apaixonada por Ele. Você tem que chegar na igreja alegre, apaixonado por Jesus e apaixonado pelas almas. Você tem que ser essa pessoa aqui. Aí chega lá assim: Pai do Senhor, irmão. Nossa, meu Deus, esse Deus que você aceitou está te fazendo mal. Toma aí um gardenal. Toma um gardenal. Meu Deus, né? Olha só o que qual macieira entre as árvores dos bosques, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento. O seu fruto é doce ao meu paladar. Então a sunamita também estava apaixonada. E assim você tem que ser. Você é a igreja, você representa essa sunamita. Sulamita. Sunamita é de Sunem. Essa aqui é a sulamita. Então ele diz assim:
Pai da eternidade, e aí o príncipe da paz. Jesus veio trazer paz, a paz que excede todo entendimento. Ele veio trazer uma paz que o mundo não tem. Sabe aquela paz que você sente, porque você pode até ter os compromissos. Sabe o que é compromisso? Você deve um carro, deve não sei o que, deve sua casa, amém, isso é compromisso. Agora, dever que nem deve esses caras que estão presos lá, eles não têm paz. Ou então o cara que está com a polícia já no carcanhar dele lá assim, ele não tem paz. A paz que você tem é aquela paz que você bota a sua cabeça no travesseiro e pode o mundo estar revirado lá fora, você acredita que Deus é contigo, Ele vai te livrar, amém, querido? Essa é a paz que você tem que ter. Ele é o príncipe da paz, Ele te dá a paz porque Ele é a paz, Ele é o amor. Ele te dá a paz mesmo no meio de um turbilhão que você está enfrentando, alguma doença na família, alguém que está viciado em drogas, mas você crê, você tem paz, e você tem essa certeza que Deus é contigo, amém, querido? Glória a Deus. Então é isso que nós temos que ver aqui, que o Senhor Jesus veio para trazer para nós uma nova maneira de entender e viver a vida. Eu estava no Facebook, esse negócio que é bem instrutivo, né? Como é instrutivo o Facebook, né? Mas de vez em quando dá uma passadinha lá. Posto muito pouquinho, porque o trocinho para dar confusão é esse tal de Facebook. E tem gente que gosta de entrar numa confusão. Aí eles põem lá os pensamentos diários. Aí o outro lasca lá, ele fica brabo, isso aí é coisa do inimigo, né? Aí eu tenho uma tia que ela era do reino de Deus e hoje desviou, voltou para a falsa religião e está lá. Aí ela postou hoje lá uma carta que ela está com depressão e que ela achou que ela nunca ia cair nisso, que ela caiu e tal. Gente, quando você está no reino de Deus, cheio do Espírito Santo, queimando, você está com aquele fogo dentro de você, não cabe depressão dentro de você, amém, querido? Não cabe. Não cabe, para a pessoa de Deus não cabe esse papo de depressão. Não cabe. Não dá para entrar dentro da gente isso. Quando você está cheio da presença, né? Você vê por que a sarça lá estava queimando, e Deus estava falando através daquela sarça. Veja que maravilhoso, Deus falando através de um negócio, um arbusto. Se Deus queimou e falou através daquela sarça, você acha que Deus não pode falar através de alguém que está cheio do Espírito Santo? Glória a Deus. Deus vai falar através de você, abençoado. Se você estiver cheio do Espírito Santo, Deus vai te usar. Agora, claro, não venha com teus pensamentos lá, que você, filosofia do mundo. Por isso você tem que estar cheio da palavra de Deus, porque Deus vai te usar. Quando você estiver cheio da palavra e cheio de Deus, Deus começa a dar a palavra dele, que alimenta, que sustenta, porque a Bíblia diz que rios de água viva fluirão do seu interior, amém, querido? Você vai ser uma fonte, mais do que uma fonte, você vai ser um rio, porque uma fonte ela começa pequenininho, depois ela vai aumentando, vira um rio e vira mar, glória a Deus. Você vai ser um mar na mão de Deus, aleluia.